começar. Parar aqui a apresentação só para... Não preciso vocês decorarem nem anotar agora, porque quando vocês tiverem acesso a esse material, vocês podem anotar e assistir essa entrevista se quiserem. Também não é obrigatório. Mas é interessante para consolidar o conhecimento e a formação de ideias que vocês possam ter e precisar se defender no futuro, se porventura passar por algum tipo de preconceito. Então, vamos lá. Vou começar aqui a ler o texto. Após morte de menino de 5 anos, ao cair de prédio no Recife e de outros casos nacionais, a Procuradora Federal e doutor em Educação debatem formas de combater o preconceito racial. Nesse caso, especificou que o preconceito é de raça, mas pode ser preconceito de religião, pode ser preconceito de classe social e preconceito de gênero e por aí vai. Então, diante da repercussão sobre a morte de Miguel Santana da Silva, após cair do 9º andar de um prédio
de luxo no Recife e do debate em torno do racismo no Brasil e no mundo, professores e militantes negros afirmam que o problema é estrutural. Entretanto, dizem que pode ser combatido através de diálogos, questionamentos e fortalecimento da autoestima de pessoas negras em relação à cor da pele. Então, comentando um pouquinho aqui sobre esse caso do menino Miguel, de 5 anos, passou muito nos jornais. A mãe desse menino é empregada doméstica, mora numa cidade do interior de Pernambuco, mas a patroa dela é a primeira-dama dessa cidade, eu não me lembro aqui o nome da cidade, e resolveram passar essa temporada da quarentena em Recife. Então, levou a empregada e o filho, porque o filho é pequeno. Enquanto a empregada desceu para passear com o cachorro da madame, a madame permitiu que o menino entrasse no elevador e descesse sozinho uma criança de 5 anos. E aí aconteceu toda uma situação, que eu não vou entrar em detalhes, porque é interessante, quem não souber desse caso, assistir alguns jornais ou procurar saber, ok? Aí o que é que disse essa procuradora da Justiça Federal? O nome dela é Kiara Ramos. Ela tentou esclarecer aqui o que quer dizer racismo estrutural. Ela fala dela, palavras de Kiara Ramos. A gente tem que entender que o racismo é um sistema de opressão. Isso significa que eu tenho uma estrutura criada para que haja privilégios para um grupo e para que haja subalternização e desvantagens para outro grupo. Não é algo individual, nem moral. Não tenho medo nenhum de dizer que, no Brasil, nós somos racistas em maior ou menor grau, declarou a procuradora federal Kiara Ramos e militante contra o racismo. E aqui está o endereço do vídeo que prossegue a entrevista com essa militante e com esse doutor em educação. Agora eu vou falar de alguns dados matemáticos que falam de racismo. A luta contra o racismo é uma luta contra a polícia corrupta e violenta. Quem afirmou isso foi Luiz Eduardo Soares, consultor da Prefeitura de Porto Alegre para assuntos de segurança. Ele ainda colocou a seguinte informação matemática aqui, ó. 35% dos negros têm medo da polícia. A fonte dessa informação é o jornal chamado Datafolha. Nessa outra enquete, tem aqui, a palavra de um negro quase sempre é desvalorizada perante a de um branco, com posses. Ou seja, a palavra de uma pessoa negra em relação à palavra de uma pessoa branca e rica, praticamente não tem valor nenhum. E aí prossegue a enquete. Reverter ou mudar ou melhorar esse quadro é a melhor forma de apurar o crime de racismo. Quem afirmou isso foi Hélio Luiz, deputado estadual do PT pelo Rio de Janeiro e ex-chefe da Polícia Civil e delegado aposentado. Agora eu vou interromper essa tela e quero ouvir vocês. O que vocês têm a me dizer em relação a esse texto que eu li? Podem ativar os microfones e falar, ou então escrever aqui no chat, ok? Sou toda ouvidos. Silêncio total. Silêncio total. Quem vai comentar sobre o texto? Então, eu posso continuar com a minha apresentação?
Então, eu vou continuar, já que as pessoas não têm muito o que apresentar. Vou ver aqui. Ah, posso continuar. Muito bem, Nayara. Então, eu vou continuar. Eu vou procurar aqui um artigo aqui, certo? Vou minimizar aqui para eu procurar isso aqui. Aqui eu apresente aqui também para vocês. Pronto, eu estou aqui numa tela onde eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico de função. Então, eu lembro que anteriormente eu passei um exercício para vocês há umas 3 semanas atrás que fala de reta numérica. Até porque eu trabalhei de modo presencial os diferentes conjuntos numéricos e comecei a falar da reta real dos números. Então, o que seria a função? Função é uma sentença matemática onde ela envolve a relação bionívoca entre duas grandezas, ou entre dois tipos de valores diferentes. Então, como é que eu represento essa função? Eu posso representar essa função de forma algébrica, ou seja, através de uma fórmula matemática, ou eu posso representar essa função de um modo gráfico, com um desenho. Nessa tela aqui, onde eu estou passando o cursor, eu tenho um gráfico que ainda não está completo. Então, na linha horizontal, eu tenho o eixo de x. Tem valores 0, que é nulo, nem positivo, nem negativo. À esquerda de 0, eu tenho números negativos. À direita de 0, eu tenho números positivos. Então, essa reta horizontal, eu posso chamá-la de abscissa, é um nome. Posso chamá-la de eixo de x, também é um outro nome. A reta vertical, eu também tenho o 0, que é nulo. Acima de 0, números positivos. Abaixo de 0, números negativos. Esse eixo vertical eu posso chamar de f de x, posso chamar de y, ou eixo da ordenada. Certo? Então, para que eu tenha algum ponto aqui marcado no meu gráfico, eu preciso do posicionamento, da localização desse ponto. Como seria essa localização? Como eu disse antes, já que função é a relação entre duas grandezas, então qualquer ponto no meu gráfico, ele tem que ter coordenadas. É algo parecido com geografia. Geografia trabalha muito longitude e latitude quando dá as coordenadas geográficas, ou seja, o posicionamento de alguma cidade ou de algum país no globo terrestre. Esse é um exemplo clássico de função no nosso dia a dia. Então, para eu representar um ponto aqui no meu gráfico, eu tenho que ter essas coordenadas. Qual é o valor de x, qual é o valor de y, ou qual é o posicionamento desse ponto. Mas antes que eu mostre um ponto aqui na tela, eu quero mostrar o seguinte. Quando eu faço eixo de x, eixo de y, eu tenho aqui um campo que foi dividido em 4 partes iguais. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui ao lado eu tenho o segundo quadrante. Ou seja, em relação ao eixo de y, o que está aqui à direita de 0 e acima de 0 é o primeiro quadrante, à esquerda de 0 e acima de 0, segundo quadrante,
À esquerda de zero, abaixo de zero, terceiro quadrante. À direita de zero, à esquerda de zero, quarto quadrante. Então, no primeiro quadrante, as coordenadas de qualquer ponto vai ser um valor positivo tanto para x quanto para y. No segundo quadrante, as coordenadas vai ser um valor negativo para x e um valor positivo para y. No terceiro quadrante, a gente vai ter valores negativos para x e valores negativos para y. No quarto quadrante, eu vou ter valores positivos para x, valores negativos para y. Recapitulando, revisando, reforçando. Quadrante ímpar. No primeiro, ambos os valores de x e de y são positivos. Quadrante terceiro, que é um quadrante ímpar, ambos os valores x e y são negativos. Quadrante par. Segundo e quarto quadrante. Aqui eu tenho uma inversão. No segundo quadrante, x é negativo, y positivo. No quarto quadrante, inverte-se a posição. X é positivo, y negativo. Mas, professora, se os números reais eu tenho positivo e negativo, e tenho o real não nulo. Quem é o número real nulo? O zero. O zero não tem sinal. Nem é positivo, nem é negativo, porque ele representa o nada. Vou tentar marcar aqui um ponto aqui. Ó. Cliquei no eixo da interseção, onde forma exatamente a cruzinha entre x e y, apareceu um pontinho com uma letra, ó. Uma bolinha, ponto A. Esse ponto A, quais são as coordenadas do ponto A? Ou seja, em relação a x, que valor esse ponto A tem? Em relação a y, também, qual é o seu valor? Então, eu vou aqui para a minha aba da álgebra, a parte escrita de fórmula, e tenho aqui, ó, que o ponto A é igual à interseção do eixo x com o eixo y. O ponto de encontro, o cruzamento. E quais são os valores de A nesse caso? 0 e 0. O que isso quer dizer? Que esse primeiro zero é em relação a x, esse segundo zero em relação a y. Então, as coordenadas do ponto A desse gráfico aqui, que eu estou montando, ao vivo e a cores, para vocês verem, é 0, 0. O início do gráfico, a origem, tanto na horizontal quanto na vertical, ou quanto para a abscissa quanto para a ordenada. Agora, que eu marquei o meu primeiro ponto no ponto de interseção, eu vou buscar o meu segundo ponto no primeiro quadrante, onde x e y assumem valores positivos. Vou escolher aqui, ó. Observe que x está no 3, y está no 2. Ao passo que eu cliquei, apareceu uma bolinha de uma outra cor com o nome com a letra, a indicação de letra B, ou ponto B. Vou para a minha aba algébrica e vou ver quais são as coordenadas do meu ponto. B igual a 3 e 2. Não é 3,2. A vírgula aqui é para separar, que aqui é uma coordenada no eixo X e aqui a outra coordenada no eixo Y. Não é um número 3,2. É 3 e 2 os pontos, onde eu fiz a interseção e cheguei na localização do meu ponto B. Então, o meu ponto B está no primeiro quadrante e ele só tem números positivos. Como eu falei anteriormente, eu estou falando de números reais, que pode ser positivo ou negativo, pode ser um número com vírgula, um número fracionário e por aí vai. Então, eu vou marcar aqui no segundo quadrante, onde x é negativo, y positivo. Um ponto
que não seja um número inteiro, que seja um número fracionário. Então, eu vou clicar aqui. Ponto C. Olha, o meu ponto C, em relação ao eixo do x, ficou entre menos 1 e menos 2. Em relação ao eixo y, ficou exatamente em cima do 3. Então, quais são as coordenadas desse ponto? Como eu estou utilizando uma ferramenta tecnológica chamada GeoGebra, já está dando aqui as coordenadas do ponto. Ó. Em x é menos 1,54, porque está entre 1 e 2. Em y, o valor é 2,98, ou seja, nenhum dos dois deu um número inteiro, nem é exatamente 1, nem é exatamente menos 1, nem é exatamente menos 2. E nem é exatamente o número 3, porque ele está aqui bem próximo. Mas, para a gente reforçar o nosso entendimento, eu vou marcar um outro ponto no segundo quadrante, onde x é negativo, y é positivo. Então, vou ver aqui, se eu clicar bem aqui, exatamente no meio, ver se eu consigo. Vou apagar e ver se eu consigo no 3,5. Vou apagar aqui o ponto D. Porque eu não consegui fazer exatamente como eu queria. Mas eu tenho uma outra opção aqui. Ó. Vamos lá. Então, eu vou colocar... Desculpem aqui, gente. É ponto. Menos 3,5, vírgula 4,5. Pronto. O ponto B. Vamos ver onde foi que o B apareceu aqui. Eu não estou conseguindo ver o ponto B. A, B, C, D. Menos 3,5 seria... Por que que não foi? Eu não entendi por que que não foi. Vou apagar você. Ah, agora eu entendi por que que não foi. Vamos lá, gente. Vou fazer de novo aqui. Eu errei em algum lugar. Vai ser menos 3,5, vírgula 4,5. Pronto. É porque, gente, antes eu não ativei aqui essa aba de indicar o ponto. Observe que o ponto A, B e C, eu cliquei no gráfico. O ponto D, eu digitei aqui na aba, na entrada, D igual a menos 3,5, vírgula 4,5. Negativo para X, positivo para Y. Olha onde é que ele está aqui. O ponto D. Então, eu tenho já 2 pontos no terceiro quadrante. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Apareceu aqui no momento que eu cliquei, eu vou apagar aqui o ponto E, viu? Porque eu não tenho interesse nele, não. Vou apagar. Pronto. Então, agora eu vou para o terceiro quadrante. Vou marcar mais um ponto aqui no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, quando eu expliquei antes, tanto o x quanto o y assumem valores negativos. Então, eu vou colocar aqui menos 1 para x e menos 1 para y. Observe que aqui na minha aba algébrica apareceu é igual a menos 1, menos 1. Então, menos 1 e menos 1 são as coordenadas do ponto E. Então, ponto A, nulo, nem positivo nem negativo, está no ponto de interseção. Ponto B, x e y, positivo, primeiro quadrante.
Ponto C, x negativo, y positivo, segundo quadrante. Ponto D, também como ponto C, x negativo, y positivo, também no segundo quadrante. O ponto E, ele está aqui negativo em x, negativo em y, então está no terceiro quadrante. Agora, aqui no quarto quadrante, onde vai ser o inverso do segundo, aqui x é positivo, y é negativo, então eu vou escolher aqui um ponto. Vou colocar 5 para x, menos 1 para y, e vou clicar aqui, ó, ver o que vai acontecer. Então, apareceu o ponto F. Olha aqui as coordenadas de F. F é igual a 5 e menos 1. Então, agora, eu coloquei inicialmente apenas pontos no meu gráfico, onde eu tenho aqui 6 pontos no total. Ok? Além dos pontos, eu poderia também trabalhar com a fórmula. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar os pontos para mostrar aqui como seria o comando pela lei da função, com uma fórmula. Eu vou apagar um a um aqui, ó. Apagar, apagar, apagar e apagar. Apaguei quase todos, deixei só o ponto A. Agora, eu vou clicar em um outro ponto, vou fazer um outro ponto. Observe que antes eu demonstrei que o ponto aqui no terceiro quadrante, eu marquei aqui menos 1 e menos 1. Vou marcar aqui, de novo. Então, o ponto B, nesse caso, ficou menos 1 e menos 1. No ponto C, eu vou marcar o contrário do que eu fiz em B. Vou colocar 1 para X, 1 para Y. Aí, agora, observe que ficou os 3 pontos aqui alinhados, A, B e C. Aí, agora, eu vou marcar aqui, traçar uma reta. Pronto. Tracei uma reta que pegou os 3 pontos. Ponto A, B e C. Aqui, quando eu uni os pontos, a minha ferramenta, que é tecnológica, já deu aqui a fórmula do gráfico da minha função, onde está dizendo que F é uma reta, porque eu tracei uma reta, que vai de B até C. Por que não mostrou A? Porque A está entre B e C. Aí, quando eu falo de reta, ele vai mostrar de onde começou, eu uni o ponto, e onde eu terminei a união desse ponto. Como A está no meio, não apareceu A. E qual seria a fórmula? F de x é igual a menos x mais y igual a zero. Certo? Isso a gente vai ver mais um pouquinho. Eu estou só unindo os pontos para mostrar para vocês como essa ferramenta é interessante e vai nos ser muito útil no estudo de funções. E o melhor de tudo é que eu estou gravando essa aula. Quando eu tiver a oportunidade, eu posto ela e envio o link para vocês assistirem, ou outras pessoas que não assistiram, ter a oportunidade de assistir e ter acesso ao conhecimento. Ok? Então, por hoje, nessa parte do GeoGebra, era apenas isso que eu gostaria de demonstrar. Vou encerrar aqui esse compartilhamento para ir para uma outra aba, ok? E aí, o que querem comentar? O que querem comentar, gente, podem ativar o microfone e falar à vontade sobre o GeoGebra. O que eu demonstrei, mostrando os quadrantes do gráfico, mostrando quando x e y é positivo e negativo, e marcando os pontos em cada um dos quadrantes, e também unindo os pontos fazendo uma reta. Querem comentar alguma coisa? Ou não? Está todo mundo caladinho, só a professora fala, gente. Todo mundo caladinho, só a professora fala. Povo obediente, né? Até agora ninguém se mostrou querendo comentar, então vamos prosseguir.
Vou voltar aqui a página. Eu estou com um livro de matemática, um livro virtual. Já que nós estamos à distância, né? Para terminar de abrir. Ó, como eu disse no início, apesar da temática falar de racismo, o nosso conceito de matemática é em função. Eita, alguém está pedindo para entrar. Espera aqui um minutinho, gente. Pronto, Luiz. Permitido. Olha, gente, se der microfone é porque eu estou no Google Meet, no computador e no celular, porque quando eu estou apresentando, se eu estiver apenas no computador, eu não vejo se alguém pedir permissão para entrar. Então, aqui... Cheguei, viu? Muito bem, bem chegado, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui tá, você chegou um pouquinho atrasado, vamos falar aqui de função. Então, tá aqui, eu não vou ler porque o livro aqui está pequeno e eu já fiz uma explanação do que é função, uma sentença matemática, tal e tal. Então, toda vez que eu quiser representar a função, como eu sei que o conceito de função é uma sentença matemática que relaciona duas grandezas, se eu estiver falando de velocidade, então eu estou relacionando distância e tempo. Para eu saber a velocidade de um veículo, de uma bicicleta, de uma pessoa, de uma moto, eu tenho que fazer a relação entre o percurso que a pessoa fez, ou que o carro fez, e o tempo que gastou para fazer esse percurso. Então, essa relação entre percurso e tempo, a gente tem o conceito de velocidade. E velocidade é uma função da distância em relação ao tempo. É mais um exemplo prático de matemática no nosso dia a dia. Antes eu falei da quantidade de pessoas que sofrem preconceitos ou racial, ou religioso, ou de gênero, e por aí vai. Então, quando eu estou estudando função, eu tenho que ter em mente esses conceitos de uma sentença matemática, que eu posso representar isso de forma geométrica, com um desenho, eu já apresentei o gráfico de uma função, e eu também posso ter uma tabelinha, que eu posso ir anotando os dados de cada uma das duas grandezas que eu estou relacionando, e a partir daí obter a função ou fórmula que rege esse gráfico e também fazer o gráfico. Esse conteúdo, ele começa na página 54 do livro. Passando a página, vamos esperar abrir aqui. Eu vou passar para a próxima página, que essa parte aqui é muito de... Eu quero adiantar a parte prática. Vou dar um zoom aqui. Ixi, ficou a imagem ruim, não tá legal. A internet tá muito ruim. Não, eu tô tentando dar um zoom aqui e não tô conseguindo, não. Mas é a minha que tá ruim. Quero morar dentro da roça. Pode ser a internet também, não é? Ô, seu corno, tá sem internet. Oi? É. Eu não tô nem em casa. Tô aqui na casa do meu amigo. Você tá onde, Luiz? Não, tô na casa de uma amiga aqui, de um cabra safado aqui. É, de matemática. Tentando ver que página. Ele já estudou aí, onde ele é... Como é teu nome? Como é teu nome? Vou passar aqui, ver se eu chego aqui na Eu página não sei, 50. como é o nome da história mesmo? Edinaldo. Alves Rocha. Pois é, Não? tá no meu nome aí na tela. É, tá ligado, é Edinaldo. Tá ligado, Edinaldo aí, apelando aí, professor. Ó, eu tô passando a página do livro. Isso aqui é que a gente já José viu. mesmo saiu aí, ó. Certo. Aqui, ó, conceito de função.
Então, vamos lá. A ideia de função no cotidiano. Nas férias escolares, Mônica e seus pais decidiram fazer uma viagem para Bonito. Bonito, gente, é uma cidade de, acho que é de Goiás, ou é Mato Grosso, não sei bem o estado, nessa parte de geografia eu perdi essa aula. Por isso, procuraram uma agência de turismo que oferecia pacotes de acordo com a quantidade de pessoas que viajaria. O pacote que a família de Mônica escolheu custava R$ 600 por pessoa. Considerando essas informações, vamos calcular o valor a ser pago na viagem, relacionando duas grandezas. A primeira grandeza é a quantidade de pessoas, a segunda grandeza é o preço correspondente a essa quantidade. Veja, está aqui a tabelinha. Quantidade de pessoas e preço. Uma pessoa, R$ 600. Duas pessoas, R$ 1.200. Três pessoas, R$ 1.800. Cinco pessoas, 3.000. Então, N pessoas vai pagar 600 vezes N. Essa é uma fórmula dessa função, dessa viagem que Mônica fez para essa cidade de Bonito, quando ela estava de férias. Aqui ao lado, aqui, temos um outro exemplo de uma tabelinha que representa a função. Na primeira, a gente viu o preço e a quantidade de pessoas, as duas grandezas. Nessa segunda, nós temos duas grandezas, que é a quantidade de dias e a temperatura média dos dias. Então, vamos lá, um outro exemplo. Dizemos que o preço é função da quantidade de pessoas para cada número, que define a quantidade de pessoas correspondente a um único número. E aí nós temos o preço total da viagem. Então, 2 dias antes da viagem, Mônica assistiu à previsão de tempo para saber quais roupas seriam mais adequadas para levar na viagem, né? Isso é muito interessante. Observe, eu quero viajar, estou programando um passeio, por exemplo, mas eu preciso assistir a meteorologia, a previsão do tempo para aquele local para onde eu vou viajar. Isso é muito interessante. Aí a gente está vendo as ciências conversando entre si. Então, a matemática, mais uma vez, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Podemos relacionar mensalmente a temperatura média de uma região a cada dia e registrá-la em uma tabela. Veja, no dia 1, a temperatura média foi 20 graus Celsius. No dia 2, a temperatura 21 graus. No dia 3, a temperatura já subiu para 23. No dia 4, continuou subindo para 26. No dia 5, a temperatura nem subiu e nem desceu, permaneceu constante, 26 graus. No dia 6, a temperatura subiu 1 grau, de 26 para 27. No 7º dia, subiu ou permaneceu constante com 27 graus. Então, nesse caso, consideramos duas grandezas, o dia do mês e a temperatura média diária. Assim, dizemos que a temperatura média é função do dia do mês. Note que o contrário não é verdadeiro. Com a temperatura média, não é possível ter certeza de qual é o dia do mês, já que existe mais de uma possibilidade para o dia. Dizemos, então, que o dia do mês não é função da temperatura média, mas a temperatura média é função do dia, certo? Então, agora nós temos função na geometria. A gente viu 2 exemplos de função no dia a dia, né? Em relação à viagem, a quantidade de pessoas e o preço a pagar, a temperatura e o dia do mês. Então, na geometria também podemos relacionar grandezas. Por exemplo, a medida dos lados de um quadrado com o seu perímetro P. Temos aqui um quadrado com 4 lados, lado L, L, L e L. Então, vamos ver qual seria a medida de cada lado, que é a mesma, e, em relação ao lado, vamos descobrir qual é o perímetro desse quadrado.
Então, nós temos aqui de novo mais uma tabelinha. Então, está dizendo que a medida dos lados aqui do quadrado está sendo dado em centímetros. E o perímetro também em centímetros. Se a medida do lado tem 1 centímetro, é se eu somar aqui 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, se o quadrado tem lado igual a 1 centímetro, a medida do lado, poxa, o que é que eu baguncei aqui? Subi mais. Então, se o lado do quadrado mede 1 centímetro, o perímetro vai medir 4, porque é só somar os 4 lados. Se a medida do lado mede raiz de 2, então eu vou somar raiz de 2 4 vezes, que ficou 4 raiz de 2. Se o lado do quadrado mede 8 centímetros, eu vou somar o 8 4 vezes, vai dar 32 centímetros o perímetro. E assim por diante. Então, finalizando, a gente vê que qual é a lei da função que relaciona a medida do lado de um quadrado com o seu perímetro. Então, o lado é L e o perímetro 4L, ou seja, 4 vezes o valor do lado. Então, assim, se L for a medida do lado do quadrado, o perímetro será igual a 4 vezes L. Essa relação pode ser representada pela seguinte sentença: P igual a 4L, ou seja, perímetro é função de L, pois L são duas variáveis que se relacionam. E para cada valor escolhido para L, existe um único valor P de perímetro correspondente. Então, duas variáveis x e y, se cada valor atribuído a x se associa a um único valor, dizemos que y é função de x. Então, essa é uma condição para que, quando eu estiver falando de duas grandezas e a relação entre elas seja considerada função. Para cada valor de x, eu vou ter um valor diferente de y. Então, essa é uma relação diretamente proporcional. Estamos falando de função. Estou na página 55, vou para a página 56. Gente, não estou conseguindo mudar de lugar aqui. Jesus. Caiu, foi? Não, tá aqui, tá. Pronto. É o quê? Definição matemática de função. Posso continuar, gente, com a leitura? Ou posso continuar, né? Pode. Definição matemática de função. Você já percebeu como a ideia de função está presente em nosso cotidiano? A seguir, vamos estudar sua definição matemática e aprender a identificar diagramas que representam uma função. Então, o que seria diagrama? Aqueles conjuntos que a gente aprendeu nas séries iniciais. Conjunto A, conjunto B, conjunto finito, conjunto infinito, conjunto unitário, conjunto vazio, conjunto com determinados elementos e assim vai. Considerando dois conjuntos A e B não vazios, ou seja, quando eu precisar relacionar dois conjuntos numa função, ele não pode ser conjunto vazio, tem que conter elementos. Então, dizemos que f é uma função de A em B, ou que y é uma função de x. Se e somente se, para cada elemento de x do conjunto A, existe, em correspondência, um único elemento y do conjunto B. Indicamos essa função assim, f, dois pontinhos A, uma setinha indo para a direita, B. Como é que a gente lê essa sentença, ou essa simbologia lógica matemática? Dizemos aqui que f é função de A em B. É importante observar que
A notação f de A em B indica que a função f leva A para B, ou que f é uma aplicação de A em B, ou ainda que f é uma transformação de A em B. Se y está definido em função de x, chamamos x de variável independente e y variável dependente. Então, em toda função, x é independente e y é dependente. Aí aqui está indicando os dois conjuntos, conjunto A, conjunto B. O elemento x é o elemento que está contido em A, o elemento y, ou f de x, é o elemento que está contido em B. Essa é a simbologia lógica, está dizendo o seguinte, que C está contido no conjunto A e Y está contido no conjunto B. Então, vamos agora mais um novo conceito. As funções podem ser definidas por uma lei matemática, ou seja, por uma fórmula. Por exemplo, f de R em R está o quê? O que quer dizer esse R? Uma função que vai de um conjunto real para outro conjunto real. O que isso quer dizer? Vou voltar aqui para os diagramas. Significa que no conjunto A eu tenho números reais. Como são esses números reais? Zero, sem sinal, número positivo, número negativo, número fracionário, número decimal, número percentual. Quais são os tipos de número que eu também vou ter aqui no conjunto B? Zero, que é nulo, número positivo, número negativo, número fracionário, número decimal, número irracional e por aí vai. O mesmo tipo de número que eu vou ter aqui em A, eu tenho que ter também em B, para que haja essa relação direta e eu chamar essa relação de função. Opa. Vamos agora para exemplos. Eita, meu pai, que esse negócio tá chato, viu? Exemplos. Vamos verificar se os diagramas abaixo representam funções. Na alternativa A, nós temos dois conjuntos, conjunto A e B. Então, os elementos de A é menos 1, 0, 1 e 2. Os elementos de B é menos 3, menos 1, 0, 2 e 4. Então, aqui está mostrando que todo elemento de A tem um correspondente em B. Menos 1 se corresponde com menos 3, 0 se corresponde com menos 1, 1 se corresponde com menos 1 e 2 se corresponde com 4. Então, todos os elementos de A têm um correspondente em B. Esse é o primeiro critério ou a primeira condição para que, numa relação, isso seja considerado função. O segundo critério é: cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Então, menos 1 se associa só com menos 3, 0 se associa somente com menos 1, 1 se associa apenas com menos 1 e 2 se associa apenas com 4. Então, no exemplo A, essa relação preenche os dois critérios. Todo elemento de A tem um correspondente em B e cada elemento de A se corresponde a um único elemento de B. Então, no exemplo A, a função é uma função de A em B. Vamos agora para o exemplo B e depois o exemplo C. No exemplo B, temos uma função g de x. Temos dois conjuntos, o conjunto T e o conjunto V. No conjunto T, nós temos os elementos 4, 3 e 8. No conjunto V, nós temos os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 4. Agora, nós vamos analisar se essa relação de T em V
preenche os critérios de uma função. Todo elemento de T tem um correspondente em V? Ok, tem. 4 se relaciona com -2 e com -1. Observamos que o número 4 não tem um único correspondente no V, tem 2 correspondentes, então por isso deixa de ser função. Então, olha, um dos elementos de T, que é o elemento 4, está associado a mais de um elemento. Então, por essa segunda afirmação, isso aqui não é uma função, porque o número 4 se corresponde com 2 elementos de V. Então, teria que ser o número 4 se corresponder apenas com um dos elementos, ou com -2 ou com -1. Como ele se corresponde com os dois, essa relação não é função. Vamos agora para o exemplo B, onde seria a função h de x. Nós temos o conjunto R e o conjunto S. No conjunto R, os elementos são -2, -1, 0, 3 e 6. No conjunto S, os elementos são -2, -1, 0 e 1. Então, o que é que a gente pode observar? Que no conjunto R tem um elemento que não tem correspondência com os elementos de S, o 6. Então, se no conjunto R, que é o primeiro conjunto, tem um elemento que não se corresponde com o conjunto S, então já deixa de ser uma função. Os demais elementos se associam a um único elemento de S. Mas, pela primeira condição, o exemplo C também não é função. Então, recapitulando, para ser função, eu tenho que ter 2 condições. Todo elemento do primeiro conjunto tem que se relacionar com o elemento do segundo conjunto. Então, o elemento 6 não se relaciona, deixa de ser. E, além disso, cada elemento do primeiro conjunto se liga a um único elemento do segundo conjunto. No exemplo B, o número 4 se relaciona com 2. Por essa razão, não é função. Ok? Vou ver se eu mudo aqui de página. Ixi, aqui já está em exercícios, não é isso que eu quero, não. Vou voltar. Desculpe, gente, vou voltar, viu? Ó, o que é que eu quero que vocês façam agora? E não está indo para a página anterior. Então, agora que eu expliquei o que é função, mostrei no GeoGebra, o próximo passo agora é apenas com vocês. E vocês irão copiar no caderno de vocês o R1 e o R2, que são exercícios resolvidos, e está na página 57 do livro. Depois, vocês irão copiar no caderno de vocês o exercício proposto 1, 2, 3 e 4, que está na página 58. Então, próxima semana, a gente vai ter uma nova aula, a gente vai tirar as dúvidas dessa, eu leio o segundo texto e prossigo com mais conteúdos. Agora, eu vou interromper esse compartilhamento aqui de página, ok? E agora, alguém quer falar? Professora, para fazer qual a atividade do livro? O R1 e o R2 da página 57, que é exercício já resolvido. Uhum. E depois disso... Diga. Estou sem livro, viu? Estou sem livro, viu? Ah, é? Aí vão ter que ir na escola. Vejam só. Ei, não, eu tenho livro, só que eu não estou em casa, não. E, professora, a internet tá ruim aqui, já primeira vez, viu? Eu imagino. Nossa Senhora. Aqui hoje também, Paulo Afonso, está chovendo e está tão ruim a conexão Ei, da se internet. cair, a senhora bota presente para mim. Não, então já bota aí no chat seu nome e o presente.
Veja só, complementando. Pô, você vai ser muito humilde, velho. Exercício proposto. A questão 1, 2, 3 e 4 da página 58. É isso que vocês vão copiar no caderno. Ok? Cara, e os meninos aí, sério, bagaçador. Eu vou ver, veja só, esse livro que eu tenho, ele virtual, ele não tem opção para aluno, só tem opção para professor. Senão eu mandaria o link para vocês acessarem, mas não tem essa opção. Eu tirei algumas fotos aqui, não saiu muito legal, até porque só tem as respostas, mas eu vou ver se eu consigo enviar no grupo, e aí eu não sei se é possível vocês ampliar para escrever no caderno, acho que fica tão complicado, seria bom ver de algum colega que tenha. Ou então, vocês irem até a escola e pegar o livro, certo? Ó, então, já são 14h10, nós já temos 1h10 de videoconferência. Eu vou encerrar a videoconferência e, à medida que vocês forem copiando, se tiverem alguma dúvida, fala comigo no Zap, tudo bem? Beleza, beleza. Pronto. Coloca logo uma para eu aí. Antes de saírem, Obrigado, coloque... Ah, muito bem, Luiz já colocou o nome e a turma. É só primeiro D, é porque eu estou, às vezes, então, todo mundo Ligado, pode ter um nome Conceição. presente e pode ir saindo, viu? E fiquem Tá, com obrigado. Deus. Até a próxima aula. Por nada. Ei, a senhora tem sorte, que eu só vou para a aula da senhora. Muito bem, fico feliz por isso, ó. Feliz, feliz. As outras não vão para nenhuma, sem brincadeira. Eu vou vir, é importante, conhecimento é muito importante. Mas eu não tenho não conhecimento, que eu sou jumento. Não, você é gente e gente do bem. Então, gente, até a próxima. Minha mãe mesmo fala, que em vez que ela fala, larga de ser burro, menino. Eu fico, né? Eu sou burro. Fala, mas você não é burro, não, você é gente. Tchau, tchau, fica com Deus. Tá ligado que ela tava me oprimindo ontem, dizendo que eu era burro.